Olá, meus irmãos. Nós estamos novamente juntos. É uma alegria realmente estar com vocês. E nós vamos dar continuidade a esse nosso itinerário do caminho Ordem Amores, do Tecendo Fio de Ouro, né? Vocês estão se preparando para a consagração de vocês estão se aproximando da consagração. E esse itinerário do Tecendo Fio de Ouro, ele é fundamental. Porque triste e infeliz do consagrado que não tem um mínimo de autoconhecimento. Triste e infeliz do consagrado que se acha o tal da história, que não precisa do outro, que não precisa, que não reconhece os dons, que não reconhece os talentos, que não reconhece também suas fraquezas, seus limites e suas necessidades. Ele vai viver uma espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade doente. E Deus nos livre disso. Deus nos livre de nos portar dessa maneira na comunidade, né? Quanto mais reconhecermos quem nós somos e o que Deus faz em nós a cada dia, reconhecermos os dons e talentos que nós temos, porque isso é o autoconhecimento. É conhecer os dons, talentos, a força da vida que existe em nós, pulsante dentro de nós, os inúmeros talentos, os incontáveis dons que há em nós e também reconhecer os nossos limites, nossas fraquezas e necessidades. Fraquezas nós falamos no encontro passado. Hoje nós vamos falar sobre necessidades e limites, né? Então, nós vamos voltar lá no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Nós não vamos pegar para ler por conta do nosso tempo, mas nós vamos, diante dessas dois capítulos aqui do Gênesis, refletir sobre a criação. Deus criou o homem limitado. Lembra que nós falamos sobre isso assim sucintamente no nosso encontro passado? Deus criou o homem necessitado primeiramente dele, do próprio Deus, do Criador, e também necessitado do seu próximo, necessitado do seu semelhante. Nós necessitamos de Deus e do próximo sempre. As necessidades e os limites são amorais. Não tem nada a ver com o pecado original, né? Vou repetir isso aqui, essa frase aqui do Tecendo Fio de Ouro. As necessidades e os limites são amorais, não tem nada a ver com o pecado original. Já a nossa fraqueza, sim, tem a ver com o pecado original, é uma consequência do pecado original que nós vamos ter que lidar com isso até morrer, até entrar no céu, né? Então, para a gente exemplificar as necessidades, né? Então, nós vamos primeiro falar do limite. É preciso reconhecer esse limitado, necessitado, e aí vai gerar um terceiro componente, que é o direito. Tipo, eu estou no meu limite da minha sede, eu estou limitado, eu tenho sede. Então a sede me leva a ter necessidade do quê? De tomar água, de saciar a minha sede, meu limite com água, que me dá o direito de beber a água, né? Então a minha necessidade, eu sou míope. Eu sou míope. Se eu tirar o óculos aqui, eu não vou enxergar com nitidez aqui a câmera que está na minha frente, eu não vou enxergar o que eu escrevi aqui no papel. Então, isso é um limite que gera em mim a necessidade do óculos e que me dá o direito de usar o óculos. Entendeu? Como essas três coisas elas andam juntas. Então, um exemplo prático aí que a gente pode observar também no Evangelho. Em todas as Sagradas Escrituras, mas especialmente no Evangelho, eles são o coração, né, das Sagradas Escrituras, na multiplicação dos pães. Lá em João capítulo 6, do versículo de 1 a 15, nós nos deparamos ali com aquela multidão esfomeada, necessitada de comida, necessitada de água, necessitada de cura física, de cura espiritual. Então Jesus se coloca diante dessa necessidade da multidão e não ignora a necessidade. Olha só como é importante a gente assumir as nossas necessidades. Jesus não ignora essa necessidade. Jesus não se porta com a pseudo-espiritualidade. Ah, mas é bom que eles continuem com fome, é bom que eles continuem assim, porque isso vai gerar neles santidade. Não.
Jesus disse aos discípulos: dá-lhes vós mesmo de comer essa multidão. Né? Dá-lhes vós mesmo de comer essa multidão. E aí os discípulos vão e encontram os 5 pães e os 2 peixinhos. Né? E é interessante a gente observar que o milagre acontece. O milagre acontece. Jesus não ignora a necessidade do povo, mas faz com que eles tenham essa necessidade suprida, né? Que eles tenham o direito de ser alimentados. Jesus faz isso acontecer tão bem, de maneira tão maravilhosa. E aí um exemplo que o Tecendo Fio de Ouro dá, ele cita aqui a história das mães de Ruanda. Ruanda, eu vou ler para vocês aqui o que a Amy diz aqui no Tecendo Fio de Ouro. Está na página 196. As mães de Ruanda. Durante uma certa fase da Guerra Civil de Ruanda, mães e filhos de uma aldeia foram separados e enviados a acampamentos distantes um do outro, sem que nenhum dos dois grupos soubesse onde o outro estava. Pensem que dor dessas mães serem separadas dos seus filhos. A fim de torturar psicologicamente as mães, os carcereiros perguntavam-lhes o que prefeririam: comer ou ver os filhos? Pasmem na resposta que essas mães vão dar. Para seu espanto, a maioria das mães respondia: quero que você leve meu prato de comida para meu filho. Olha só, né? Então, elas elevaram essa necessidade que elas tinham de alimento, elas potencializaram isso à caridade. A caridade, o amor de mãe que falou mais forte. Levem minha comida, levem meu prato de comida para os meus filhos. Elas não pensaram em si. Não pensaram em si. Isso é um exemplo de maturidade. As mães nos ensinam esse exemplo de maturidade, né? Das incontáveis vezes que abrem mão da necessidade de descansar à noite, de dormir, e vai amamentar o filho, vai trocar a fralda do filho quando eles estão recém-nascidos. Abrem mão da necessidade de dormir, do direito que lhe assiste dormir, abrem mão disso por amor ao seu filho, ao fruto de suas entranhas, e vai amamentar o filho, e vai ali ninar o filho até que ele volte a dormir, pare de chorar, né, Luiz? Tantas e tantas vezes. Então, as mães nos ensinam isso. E é um exemplo de maturidade, como a Amy vai dizendo aqui no Tecendo Fio de Ouro. Maturidade é saber sublinhar as minhas necessidades em vista do outro. Então, nós temos as nossas necessidades, mas em quantas vezes nós somos chamados a abrir mão das nossas necessidades e do direito que nos assiste em vista do outro. Em vista do outro. Então, eu tenho um determinado dinheiro que sobrou, isso é novidade para nós brasileiros nessas alturas do campeonato, né? Sobrou ali, digamos, R$ 200. Paguei as minhas parcelas do cartão, paguei as minhas dívidas, paguei as contas de água, luz, ok. Graças a Deus, fiz a feira, então sobrou R$ 200. Então, é lícito você, é um direito que você tem, talvez, colocar na poupança, né? Para algum momento de uma necessidade você usufruir desse dinheiro, né? Você comprar alguma coisa assim que não seja tão necessário dentro de casa, mas é lícito você comprar. Mas aí abrir mão disso por conta da necessidade de um outro irmão, isso é belo, isso é santo. É o meu irmão de célula que nesse mês eu sei que já está já no limite, não pagou sua conta de luz, está prestes a companhia aí elétrica da cidade vir cortar sua luz. Então é eu abrir mão dessa minha necessidade para que o irmão tenha a sua necessidade suprida. Isso é virtude. Isso é santidade. Isso é santidade. Eu, eu ter um número limite de roupas e abrir mão desse direito que eu tenho de ter essa quantidade de roupas para o meu irmão, que eu sei que está precisando de roupa, que tem poucas roupas e que anda com as roupinhas tão velhas, né, necessitada realmente de roupas novas. Eu abrir mão para que o meu irmão tenha a sua necessidade suprida. Isso é virtude, isso é santidade. E isso na vida comunitária, meus irmãos, é muito belo. Isso é um exemplo de fidelidade a Jesus.
Isso nos faz viver de fato o nosso amor esponsal a Jesus Cristo, suprir as necessidades dos meus irmãos, estar atento, o nosso olhar para os nossos irmãos deve ser um olhar de acolhida e de socorrer as necessidades dos nossos irmãos. Quantos necessitados no meio de nós, principalmente diante de uma pandemia como essa que nós estamos vivendo? Quantos irmãos necessitados materialmente, quantos irmãos necessitados emocionalmente da nossa partilha, da nossa presença? Às vezes já dá para a gente ir na casa do irmão, né? Quantos irmãos necessitados da nossa ajuda material, quantos irmãos necessitados da nossa ajuda a nível de oração, de me comprometer pelo irmão. Esse deve ser o nosso olhar para suprir as necessidades dos meus irmãos. De uma maneira ou de outra, Deus nos dá essa graça. Se eu sou ilimitado diante da necessidade do meu irmão de agir de determinada maneira, Deus me dá a graça de me solidarizar com o irmão, né? E de socorrer a necessidade dele de alguma maneira. De alguma maneira. Então, Deus nos criou ilimitados. Sempre nós vamos depender de Deus. Sempre nós vamos depender da sua graça. Sempre também nós vamos precisar um do outro. O que eu tenho, o meu irmão não tem. O que o irmão tem, eu não tenho. E isso há essa complementariedade, né? Quando eu reconheço que eu não tenho tudo, que eu não sou completo, que eu preciso do outro, que eu preciso do irmão. Então, na vida consagrada, ter consciência e aceitar nossos limites e necessidades, bem como abrir mão dos meus direitos por amor, é via de santidade. Abrir mão dos nossos direitos diante do reconhecimento das nossas necessidades, abrir mão dos meus direitos para que o outro tenha seus direitos garantidos, é um sinal claro de amor e de caridade, de santidade, meus irmãos. De santidade, meus irmãos. No nosso jejum na sexta-feira, né, nós estamos abrindo mão de um direito que nos assiste, um direito básico, né, necessidade básica, perdão, que é o alimento. Então eu não vou jejuar na sexta-feira porque eu quero ser santo, eu quero me unir a Jesus Cristo. Concretamente, eu vou me unir a Jesus Cristo se ofertar aquele prato de comida ao irmão que não tem o que comer. Ou o dinheiro que eu gastaria com aquele alimento naquele dia, eu possa dar para uma obra de caridade, eu possa dar para um irmão de rua que tocou a campainha da minha casa pedindo comida, que me parou no semáforo pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo alimento. Aí sim eu vou abrir mão da minha necessidade, do direito de ter minha necessidade assistida, para que o meu irmão tenha a sua necessidade suprida, tenha o seu direito adquirido. Dá para entender como isso é belo, como isso é santo, meus irmãos? Na vida comunitária, nós precisamos ter essa atenção para socorrer a necessidade dos nossos irmãos. Das nossas necessidades, a providência de Deus vai suprir. Deus cuida de nós. E Deus quer cuidar do outro por meio de nós. Esse olhar é muito importante. Quando isso faltar no meio de nós, nós vamos ficar exigindo os nossos direitos. Exigindo, né, ter as nossas necessidades supridas a todo e qualquer momento, independe da maneira e da forma, às vezes passando por cima uns dos outros, sendo gananciosos, pensando demasiadamente em mim. Uma pessoa madura, ela está sempre atenta às necessidades dos irmãos, mesmo com as suas necessidades. Uma pessoa madura, ela não pensa só em si. Uma pessoa que tem um mínimo de maturidade cristã, ela não pensa só em suprir as suas necessidades, ela pensa no outro. É o exemplo de uma mãe. E a Amy foi muito feliz quando citou exemplos das mães de Ruanda, porque a mãe é um exemplo disso. Eu conheci uma mãe numa cidade que eu fui discípulo de primeiro ano da comunidade, discipulado de Quixadá, no sertão central do Ceará. E nós íamos evangelizar, né? Algumas tardes na semana nós íamos com a equipe de discípulos evangelizar. Então lá é serra. Então nós éramos de uma serra e nós íamos evangelizar em outras serras. A gente subia e descia, era uma aventura, né? A gente fazia uma boa atividade física. E lá me chamou muito a atenção Dona Francisca,
Dona Francisca é uma mãe que tinha 8 filhos. 8 filhos. O mais velho tinha 12, 13 anos de idade. 8 filhos. Uma senhora paupérrima que ficou viúva logo nos primeiros anos de casamento, né? Logo que o 8º filho nasceu, ela ficou viúva, ela perdeu o esposo num acidente de moto lá na cidade de Quixadá. E conversando com ela uma vez, eu segurei as lágrimas, porque ela dizia: Olha, eu não sei o que é jantar já faz algumas semanas. Para mim, importa os meus filhos comerem. Eu tenho que colocar comida no prato de cada um. Eu como o resto, eu como o pé de galinha, eu como o pescoço. Quando tem, eu como o couro da galinha. Mas a carne mesmo é para os meus filhos. Só vou dormir satisfeita quando vejo os meus filhos saciados. E vou dormir angustiada quando eu sei que eles não saciaram as suas necessidades. Isso é um exemplo de mãe. Isso é um exemplo de uma maturidade que a gente precisa adquirir também. Porque na comunidade nós somos chamados a ser pai e mãe uns dos outros, a ser um irmão entre os irmãos, mas a ser um pai e uma mãe uns dos outros, a cuidar dos nossos irmãos. Você tem cuidado dos seus irmãos da célula? Você está atento às necessidades dos seus irmãos? Ah, Vanilton, mas eu me encontro tão necessitado. Sim, de nós cuida o Senhor. De nós cuida o Senhor. No trâmite normal da vida, Deus vai cuidando de nós. Deus vai cuidando de nós também pelos outros, Deus vai cuidando de nós também pelos irmãos. Mas esse olhar atento às necessidades do irmão, à necessidade do outro, é via de salvação e de descentralização de nós mesmos. De nós mesmos. Enquanto nós vivermos centralizados nas nossas necessidades e fazendo de tudo para suprir as nossas necessidades, nós vamos ficar numa postura de infelicidade, nós vamos viver infelizes e tristes porque nós não estaremos atentos às necessidades do outro, às necessidades do meu irmão, que às vezes, meu irmão, é bem maior que a nossa, que na maioria das vezes é bem mais complexa do que a nossa, é bem maior do que a nossa. Suprindo as necessidades do irmão, socorrendo a necessidade do irmão, Deus vai suprir as nossas. Deus vai manifestar sua providência na nossa vida. É um efeito imediato, é um efeito bumerangue, né, que a gente costuma dizer. Cuidando do outro, Deus cuida de mim, automaticamente, instantaneamente. Uma pessoa imatura é aquela que só pensa em si, é aquela que se coloca no centro e que tudo gira em torno dela, tudo gira em torno a si, tudo deve convergir para satisfazê-la, para saciá-la. Então, ela não olha para as necessidades do outro, ela não prioriza as necessidades do irmão sobre as suas necessidades, ela só pensa em si. É uma pessoa frustrada. É uma pessoa que não vai usufruir da verdadeira alegria dos filhos de Deus, que não vai ser feliz nessa vida, né? Isso é um fato, isso é verdade. Então, essa era essa nossa reflexão breve, de forma muito simples, falando sobre as nossas necessidades, os nossos limites, esse reconhecimento das nossas necessidades e reconhecimento das necessidades do irmão e sermos um canal para saciar as necessidades do meu irmão. Essa é a nossa via de felicidade e é uma maneira concreta de crescermos no conhecimento de Deus, no autoconhecimento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça cada vez mais santos e dispostos a socorrer as necessidades dos nossos irmãos. Amém. Shalom.